A Rússia agora está travando uma guerra em duas frentes, uma na Ucrânia e outra contra sua economia em desintegração. Desde o primeiro dia da invasão, um relógio começou a contar, e é um que até mesmo os planejadores russos não ouviram. O congelamento rápido de fundos russos estrangeiros e a implementação de sanções cada vez mais apertadas significaram que a operação de 3 dias da Rússia para tomar Kiev agora é uma guerra desgastante de 3 anos e está sangrando as finanças da Rússia. Agora, com Moscou ultrapassando mais um prazo de paz da Casa Branca, economistas estão alertando que a Rússia pode estar presa em um cenário de pior caso, incapaz de parar de lutar, mas cada vez mais incapaz de continuar. Mas uma coisa é clara: o cofre de guerra está quase vazio. Quando esta guerra começou, a Rússia esperava 2 coisas. Seria uma vitória rápida e fácil, e o Ocidente não faria nada além de impor sanções em grande parte cerimoniais. Na época, a Rússia tinha a maior parte das cartas. Já tinha um ponto de apoio na Ucrânia com a tomada da Crimeia e os combates em andamento no leste entre forças pró-Rússia e o governo ucraniano. Também tinha o que a maioria acreditava ser um exército de classe mundial, mais do que capaz de tomar a capital política da Ucrânia antes que a nação pudesse montar uma resistência eficaz. No entanto, o trunfo da Rússia era o seu comércio de energia com a Europa, e o fato de que a Europa, desde 2014, mostrou um maior interesse em sua própria prosperidade econômica do que na segurança regional. Mais evidências de que a Rússia não esperava nem uma guerra longa, nem uma forte resposta ocidental, vem do fato de que ela não fez nenhum esforço para proteger uma quantidade massiva de reservas de moeda mantidas em bancos estrangeiros. Aproximadamente metade das reservas totais de dinheiro da Rússia, cerca de 300 a 330 bilhões de dólares, estava sendo mantida em bancos estrangeiros. Grande parte desse dinheiro veio das vendas contínuas de energia da Rússia, e historicamente era mantido como um fundo para dias chuvosos para exatamente o que viria a seguir. Exceto que a Rússia nunca acreditou que o Ocidente realmente puxaria o gatilho. A Europa e os Estados Unidos da América agiram rapidamente, congelando mais da metade dos 600 bilhões do cofre de guerra da Rússia, cortando o Kremlin de suas reservas. A maior parte desse dinheiro estava sendo mantida na Europa, especificamente pela Euroclear na Bélgica, que tem taxado juros e dado a maior parte disso para a Ucrânia. Os Estados Unidos detinham cerca de 5 bilhões de dólares, e o Japão e aliados ocidentais próximos detinham o valor restante. Mas a Rússia tinha um segundo fundo de reserva em casa, conhecido como Fundo Nacional de Riqueza. Composto pelos lucros da venda de gás e petróleo, o fundo tem sido o que mantém a Rússia à tona, apesar das perdas catastróficas na Ucrânia. A partir de junho de 2025, o fundo caiu para uma estimativa de 39 bilhões, de seu nível pré-guerra de 112,7 bilhões, e está diminuindo a cada dia. Um dos maiores estressores deste fundo são os esforços contínuos de recrutamento. Vladimir Putin se encontra em uma situação difícil por causa da resistência contínua da Ucrânia. Para obter qualquer ganho no campo de batalha, a nação teve que jogar grandes quantidades de mão de obra no moedor de carne, argumentavelmente a única maneira pela qual a Rússia já venceu uma guerra desde o início da Revolução Industrial. No entanto, isso vem com um perigo político crescente, mesmo apesar do forte controle de Putin sobre o poder e do hábito de seus críticos de caírem de janelas altas. Historicamente, o povo russo apenas teve um contrato social com o Kremlin. Seja tão corrupto quanto quiser, apenas não mexa com nossas vidas. Putin honrou esse compromisso não dito, mas a guerra está desestabilizando isso. Para prevenir conflitos civis, Putin ordenou bônus e pacotes salariais cada vez maiores para novos voluntários. Mas o grupo de recrutas dispostos, principalmente de minorias étnicas e regiões mais pobres, está se esgotando rapidamente. Uma nova rodada de mobilização visaria as cidades cosmopolitas a seguir, lugares onde os russos que importam, aqueles com dinheiro e influência, vivem. E eles provavelmente não tolerarão que seus maridos e filhos sejam jogados na máquina de moer carne. Por meio do uso de grandes pacotes de remuneração e bônus de contratação, a Rússia conseguiu evitar outra mobilização, mesmo que isso signifique afundar uma grande quantidade do Fundo Nacional de Riqueza no financiamento do esquema de mão de obra de Putin. Para todos os russos, exceto os mais ricos, esses grandes pacotes de remuneração podem mudar a vida. O salário médio na Rússia é de cerca de 15.500 dólares por ano, e este é o bônus médio de contratação em 37 regiões russas.
Algumas regiões oferecem bônus de até 20 mil dólares e não faz muito tempo, algumas ofereciam até 38 mil dólares apenas para se inscrever. De acordo com dados russos, que provavelmente são manipulados para negar informações críticas ao Ocidente, a Rússia está pagando cerca de 22 milhões por dia para contratar novos recrutas, ou mais de 8 bilhões por ano. Os governos regionais estão sendo forçados a arcar com cerca de 75% desse custo, embora muitos orçamentos regionais sejam subsidiados por, adivinhou, o orçamento federal e assim o Fundo Nacional de Riqueza. Para a maioria dos russos, a oferta é simplesmente boa demais para recusar. Mas se você está se perguntando por que esses pagamentos ainda não causaram um rombo no orçamento russo, a resposta está em uma solução alternativa sombriamente eficiente. A maior parte do dinheiro não é paga adiantado. Os recrutas só recebem o bônus completo após servirem por um período fixo, sendo que os recrutas que recebem os maiores bônus são enviados para os combates mais difíceis. Como os perdões que eram oferecidos aos condenados, poucos vivem o suficiente para coletá-los. Problemas russos requerem soluções russas. À medida que a nação sofre crescentes impostos pela Ucrânia e sofre com o efeito das sanções, sua economia continuará a estagnar, necessitando de resgates massivos. Em maio deste ano, o Ministério das Finanças retirou $500 milhão para cobrir o déficit federal, e bilhões foram gastos em grandes projetos de infraestrutura. Cerca de 16,5 bilhões foram dedicados ao financiamento de uma linha de trem de alta velocidade entre Moscou e São Petersburgo. A dependência da Rússia em viagens aéreas, dada suas vastas extensões, significou que $85 milhões foram alocados para a compra de novas aeronaves. Cortada dos fabricantes ocidentais, a frota de Airbuses e Boeings da Rússia tem sofrido um aumento nas taxas de acidentes devido à falta de novas peças disponíveis para manutenção. Isso levou a uma desaceleração nas viagens aéreas russas e ao uso de estruturas aéreas existentes para canibalizar peças e manter outras aeronaves no ar. $4 bilhões também foram alocados para a compra de novos trens de metrô para São Petersburgo em um acordo de 25 anos. Enquanto isso, centenas de milhões a mais desapareceram em programas militares e de inteligência classificados, seus detalhes mantidos em segredo para evitar a exposição de capacidades estratégicas. A maior parte desses fundos provavelmente foi destinada à expansão da base industrial militar da Rússia, incluindo o aumento da produção de munições e a atualização da infraestrutura de defesa a portas fechadas. No final, acredita-se que, em junho, o Fundo de Riqueza Nacional da Rússia tenha caído para pouco mais de $21 bilhões, com 137,3 toneladas de ouro em reserva, abaixo das 394 toneladas antes de invadir a Ucrânia. É importante lembrar que a Rússia não está financiando totalmente a guerra a partir de seu Fundo de Riqueza Nacional. Este fundo, ao invés disso, atuou como um amortecedor orçamentário devido a déficits, especialmente contra a queda do preço do petróleo russo. É por isso que levou anos para se esgotar, mas as sanções cada vez mais apertadas e agora a ameaça de sanções secundárias estão mirando em extinguir este fundo. Desde o início de junho de 2025, o petróleo russo continua a flutuar, mas está sendo negociado por volta de $52, e a Europa está prestes a estabelecer um teto de preço de $45. Isso está bem abaixo dos 69,70 que o orçamento federal precisava para permanecer estável. Se esses números não mudarem, o Fundo Nacional de Riqueza pode se esgotar em cerca de um ano, iniciando uma contagem regressiva para a guerra na Ucrânia ou para a continuação do poder do presidente Putin. No entanto, a aplicação vai depender de reprimir a infame frota sombra da Rússia, uma vasta gama de petroleiros que a Rússia usa para contornar as sanções. Mas a frota em si é mais complicada do que você pode pensar. Para manter o orçamento da Rússia à tona, essa frota sombria é composta por dois componentes principais, a frota cinza e a frota escura. A frota cinza em si é um fenômeno totalmente novo, inspirado pela guerra em andamento e sanções contra a Rússia. É composta por empresas que foram rapidamente estabelecidas após o início da guerra e das sanções contra a Rússia. Essas empresas trabalham para obscurecer as origens reais e a propriedade de seus navios de carga, tornando difícil para as forças de segurança nacionais e guardas costeiras
determinar se um navio está violando as sanções ou não. A prática de mudança de bandeira ainda mais obscurece a imagem, com navios mudando regularmente seu registro com diferentes estados. A Frota Sombria não faz pretensão de legitimidade. Estimada em cerca de 1.000 embarcações, ela usa ativamente a decepção para esconder tanto a sua carga quanto o seu ponto de origem. Isso inclui coisas como desativar sistemas de identificação automática e a adulteração de identidade e localização, uma prática que não é apenas ilegal, mas pode ser perigosa, pois pode potencialmente levar a um grande evento de colisão. A Rússia também usa centenas de navios antigos, com credenciais de segurança falsificadas, que por si só podem representar um grande risco ambiental. A cooperação de agentes estatais em lugares como Dubai, onde esses navios são frequentemente registrados por meio de empresas de fachada, facilita a operação desses navios. E se um navio é identificado, muitas vezes eles simplesmente ficam ancorados em algum lugar e transferem seu óleo de um navio para outro, algo que eles têm feito à luz do dia e à vista de espectadores da costa. E a polícia, e até mesmo a coleta e gestão de dados de inteligência artificial, levaram a uma diminuição no uso de suas frotas sombrias pela Rússia. Um grande problema, no entanto, tem sido a ambiguidade em torno da lei sobre interdição em águas internacionais, que poderia transformar uma operação policial em uma militar, provocando uma resposta do exército russo. Um incidente desse tipo ocorreu em maio, quando um jato de combate russo tentou intimidar um navio da marinha estoniana que estava parando um petroleiro da Frota Sombria russa. Muitos economistas veem cada vez mais que atacar diretamente a Frota Sombria da Rússia poderia ser mais construtivo do que uma redução ainda maior na diferença de preço do petróleo russo. Ao disponibilizar menos navios para transportar petróleo, as sanções têm um efeito maior, e as novas políticas parecem estar funcionando, com o uso de petroleiros sombrios pela Rússia caindo de 81% das exportações de petróleo bruto em janeiro para 65% em abril. As receitas totais da Rússia com combustíveis fósseis também caíram 6% mês a mês, apesar do volume ter aumentado em 1%. A Rússia, na verdade, planejava um ano de destaque e a restauração dos pagamentos para o fundo de riqueza. No entanto, a queda nos preços da energia agora está descarrilando esses planos, uma vítima da superdependência da Rússia em energia e sua economia. E tem sido comumente dito, a Rússia não é uma nação com gás, é um posto de gasolina disfarçado de nação. Com mais da metade do seu produto interno bruto vindo do setor de energia, a Rússia está sendo financeiramente massacrada, tanto por sanções quanto por ataques contínuos à sua infraestrutura. O último é especialmente problemático porque alguns danos à infraestrutura de energia causados pela Ucrânia simplesmente não podem ser reparados. Historicamente, a Rússia dependia da tecnologia ocidental para operar tanto suas operações de extração quanto de refino, mas as sanções de guerra puseram fim a essas operações compartilhadas. Assim, existe algum equipamento que simplesmente não pode ser substituído. Por sua vez, a Ucrânia tem sido muito estratégica em seu direcionamento à energia russa. A maioria dos ataques foi direcionada a refinarias ou instalações de armazenamento, visando causar um gargalo na produção de energia russa. As refinarias são muito caras para construir e manter. Um único ataque a componentes críticos pode paralisar as operações por meses. Os ataques de drones ucranianos têm repetidamente visado a infraestrutura-chave dentro das refinarias da Rússia. Até mesmo comentaristas pró-russos admitiram isso, notando o quão cirurgicamente precisos esses ataques se tornaram. O duplo golpe de atingir locais de armazenamento também significa que o gargalo da Rússia está piorando. A nação teve que limitar a produção devido a uma desaceleração na refinação, estimado em cerca de 10% alguns meses atrás, e uma falta de espaço de armazenamento. E as coisas estão prestes a piorar. De acordo com 3 executivos de petróleo russos que falaram a Reuters sob a condição de anonimato, a Rússia terá que desacelerar a produção novamente. Isso foi um fator determinante no cessar-fogo energético, onde ambos os lados pararam de atingir a infraestrutura um do outro. No entanto, uma vez que a Rússia o quebrou, a Ucrânia retomou seu mortal reinado de drones novamente. Em fevereiro de 2025, executivos de petróleo russos temiam que a produção pudesse cair para menos de 9 milhões de barris por dia.
Essa figura está prestes a cair rapidamente se a Ucrânia conseguir atingir com sucesso mais refinarias da Rússia. E a escassez de petroleiros piora ainda mais a situação, com 3 dos portos ocidentais da Rússia relatando uma queda de 17% nas exportações. China e Índia, sob pressão internacional e ameaça de sanções secundárias, começaram a rejeitar alguns petroleiros russos. Alguns portos na Índia e na China até negaram acesso a cerca de 1/5 do total de petroleiros da Rússia, criando uma enorme reserva de petróleo bruto que a nação teve que começar a armazenar diretamente nos navios. Não é tão simples quanto desligar a produção e depois ligá-la novamente. Um poço de petróleo, uma vez escavado, só pode ser selado com múltiplas tampas de concreto, um processo caro que leva tempo. Reiniciar a produção significa perfurar toneladas de concreto, e se o poço for mais antigo, precisa ser inundado com água para forçar o petróleo a subir. Depois há a questão da segurança. Reiniciar a produção em poços de petróleo selados nem sempre é um processo direto. De acordo com Clay Bratches, vice-presidente executivo da Apache Corp, isso pode correr suavemente ou se tornar perigosamente imprevisível. E adicione a isso os significativos custos iniciais que devem ser cobertos antes que um único barril volte a fluir. E fica claro por que isso representa sérios desafios para a Rússia, que está com falta de dinheiro. Apesar disso, a Rússia está sendo forçada a diminuir a produção e a armazenar cada vez mais petróleo em navios-tanques sem um destino em mente. Uma bomba relógio ambiental, dado o estado de alguns desses navios, alguns no Ocidente e até na China, expressaram preocupação de que a Rússia possa permitir que um desastre natural ocorra para pressionar o mundo a permitir que seu petróleo flua ou correr o risco de mais acidentes inundando praias globais com petróleo. A produção diária da Rússia, caindo abaixo de 9 milhões de barris por dia, é um sinal crítico de problemas orçamentários. É uma queda acentuada dos 11 milhões e 250 mil barris por dia que a nação estava produzindo em 2019, quando estava construindo seu fundo de riqueza nacional. Com o cessar-fogo energético fora da mesa, a Ucrânia já está atacando a energia russa, reduzindo ainda mais a capacidade de armazenamento e refino. As refinarias em Ryazan, Volgograd, Syzran e Astrakhan foram forçadas a interromper a produção devido a greves anteriores, levando entre semanas a meses para restaurar a recuperação. Ataques a oleodutos que entregam petróleo também estão causando estragos. O Ust-Luga, localizada no Mar Báltico, é um dos maiores portos da Rússia e reduziu as transferências de petróleo para navios-tanque pela metade da capacidade em janeiro, um recorde baixo de 4 anos. Quando a Rússia finalmente ficará sem dinheiro para financiar sua guerra, ainda é motivo de debate, mas o fato de que seu cofre de guerra está diminuindo diariamente não é. No final das contas, as ações de Washington podem ser o fator decisivo, com a administração dos Estados Unidos da América tendo o poder de jogar uma boia salva-vidas para a máquina de guerra russa ou garantir sua derrota. A secagem do Fundo de Riqueza Nacional da Rússia não significará necessariamente o fim de sua capacidade de fazer guerra, mas significará o início de um risco político extremo para Putin. Já houve cortes significativos nos programas de bem-estar em toda a Rússia devido às tensões orçamentárias e à guerra consumindo uma porcentagem significativa do orçamento do Estado. Uma vez que o fundo de riqueza se esgote, a Rússia será forçada a cortar ainda mais profundamente os programas sociais e até mesmo de infraestrutura. Isso corre o risco de aumentar o descontentamento que o Kremlin, apesar de seu controle absoluto sobre a mídia russa, pode não ser capaz de acalmar. E o pior de tudo, isso acontecerá em um momento em que a nação tem centenas de milhares de veteranos de combate retornando para a casa do campo de batalha, uma mistura política potencialmente perigosa para o Kremlin e uma jogada que espelha a queda dos czares russos. Em mais 12 a 18 meses, pode não ser uma questão de se a Rússia pode continuar lutando na Ucrânia ou não, mas sim se Putin tem o capital político para manter a Rússia unida e evitar que ela se desintegre completamente. Mesmo quando os cofres da Rússia não estavam transbordando, a campanha estava longe de ser tranquila. Assista! Como a Ucrânia preveniu uma vitória da Rússia no primeiro dia, para ver como um blitz planejado de 3 dias se transformou em uma batalha árdua. Ou clique neste vídeo em vez disso.